Os irmãos, vamos nessa manhã dar início ao estudo do terceiro mandamento. Lembrando aos irmãos, já estudamos o quarto mandamento de forma mais exaustiva. Os irmãos lembram? Foi o primeiro. Estudamos o primeiro, depois voltamos para o primeiro mandamento, estudamos o primeiro, estudamos o segundo mandamento, agora iremos para o terceiro mandamento. E temos dito aos irmãos, disse no domingo anterior, da importância da gente ir dissecando os mandamentos, estudando até de forma mais exaustiva, porque é a lei de Deus, nós entendemos que a lei de Deus está em vigor, e a lei de Deus, irmãos, a lei moral de Deus está resumida nos 10 mandamentos, mas ela está espalhada por toda a Escritura, por toda a Bíblia. Então é muito importante nós entendermos e compreendermos a harmonia das Escrituras e enxergarmos a vontade de Deus, a própria lei de Deus, em cada página que a gente abrir, não é a palavra de Deus. Enquanto, infelizmente, não temos visto o estudo da lei de Deus em algumas igrejas, ou tem se estudado superficialmente, e até temos visto que na vontade de Deus, a vontade de Deus nem sempre ela é explicitada ou apresentada na sua totalidade. Eu lembro, acho que foi Zaqueu, né? Estava assistindo um estudo muito bom recentemente, mas em determinados pontos aí o pessoal eles param um pouco, né? Aí fala, mas às vezes fala no final e cita alguma coisa, mas às vezes no momento da ênfase não dão a ênfase devida. Estou lembrado quando Zaqueu se referia à questão do cântico do Senhor, né? Vamos cantar a palavra do Senhor, mas o que é? Aí vamos cantar a palavra do Senhor, tá? Todo mundo diz que nós devemos. Quem é que vai dizer que não é para cantar a palavra do Senhor? Mas o que isso significa? Na prática, quais são as implicações disso? Então, por isso que eu digo, muitas vezes tem, mas aí passa, lá no final, cita, mas há um temor, né? Às vezes há um temor. E esse é o grande desafio, irmãos, é enfrentar, digamos assim, a vontade de Deus cara a cara, olho no olho. Quando vemos aqui a lei de Deus, é Deus falando conosco diretamente. Deus está manifestando a sua vontade. É para temer e é para tremer, porque é assim. É assim com relação a Deus. Nós vamos ver com relação a esse terceiro mandamento sobre o nome de Deus, o que ele representa. E à medida que a gente vai vendo, a gente vai vendo a seriedade da lei de Deus, o que isso requer de nós. A gente vai vendo que já não cabem mais determinadas atitudes, já não cabem mais determinadas práticas, costumes, talvez costumes que a gente tem trazido desde o início, né, das nossas vidas. Aí você tem que enfrentar isso. Você tem que ir adiante, e não é fácil. Mas é isso que Deus requer de nós. Então vamos novamente voltar a Êxodo. Nós sempre recitamos os 10 mandamentos. Vamos voltar para Êxodo 20, agora no versículo 7. Vamos ler juntos, mais uma vez. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém. Oremos. Meu Deus, tu conheces a nossa condição, ó Deus, a nossa estrutura, as nossas fraquezas. E sabes, ó Deus, que estamos diante da tua vontade revelada.
da perfeição, ó Deus, da tua lei. Cremos que a tua lei é perfeita, que não há nenhum erro, não há nenhuma falha, ó Deus. Não apenas nesses versículos que tratam, tem resumida os teus mandamentos, a lei moral, mas toda a escritura, ó Deus, ela é infalível, é inerrante. E quando afirmamos, ó Deus, essas palavras da perfeição, e agora vamos abordar, Senhor, a perfeição do teu caráter, logo o Senhor nos salta as nossas imperfeições, a reação, Senhor, natural é nos desviarmos ou, como dissemos anteriormente, passarmos por cima, vermos apenas superficialmente, porque à medida que a gente te conhece, ó Deus, profundamente, nós nos conhecemos e vem à tona, Senhor, aquele que está no interior, quem nós somos. Isso nos expõe a nossa vida, meu Deus. Mas é assim que a tua palavra é luz, ela é espada. Por isso, ó Deus, te pedimos a tua graça, Senhor, a tua misericórdia para esses estudos. A seriedade necessária, ó Deus. E também, acima de tudo, Senhor, a piedade. Para que tenhamos em alta conta os teus mandamentos, ó Deus, amemos os teus mandamentos e não nos furtemos, ó Deus, das implicações desse mandamento das nossas vidas, que é, ó Deus, nos tornarmos mais parecidos com o teu Filho. Que o teu favor, Senhor, seja sobre nós nessa manhã. Não considera, ó Deus, as nossas faltas, as nossas fraquezas. Além de nos perdoar, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, para que nada venha impedir, Senhor, a compreensão adequada. Ser com os que estão aqui presentes e o teu favor alcance a cada um. Na mente e no coração, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, os nossos estudos dos mandamentos, acerca dos mandamentos, eles seguem a metodologia proposta pelo Catecismo Maior de Westminster. Qual é essa metodologia? Primeiro, nós apresentamos o mandamento em si. O que é um mandamento? Nós lemos o mandamento como está na Escritura. Depois, nós vemos o que esse mandamento exige de nós. De forma, como temos dito aos irmãos, de forma mais aprofundada. Depois nós vemos que pecados são proibidos neste mandamento, ou que pecados podem ser cometidos contra este mandamento. E depois, alguns mandamentos, eles contêm razões anexas. Que razões são essas? Razões que lhe dão mais força para ser cumprido. Este mandamento é um deles. O mandamento é não tomar o nome de Deus em vão. Esse é o mandamento. Mas ele tem uma razão anexa. Qual é a razão anexa a esse mandamento? Qual é a razão anexa? Vamos lá. Bora, Simone. Qual é a razão anexa a esse mandamento? É uma palavra boa. O que é anexo? O que é um anexo? Quem usa muito e-mail costuma também mandar anexos. Uma boa comparativa. Anexo é a carrocinha que a gente bota no carro. Está aqui o carro e tem um anexo. Algo foi anexado. Né? Então, Ruth, qual é a razão anexa ao terceiro mandamento? O mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Qual é a razão anexa a isso? Sim, então essa é uma razão anexa, a razão que dá mais força ao mandamento.
Porque Deus não vai ter ninguém por inocente que tomar o seu nome em vão. Isso é forte, viu, irmãos? Esses mandamentos a gente vai vendo, a gente cita, mas nós vamos ver o quanto a gente precisa refletir, não só no mandamento em si, mas em quem é Deus. Este mandamento tem tudo a ver com você saber quem Deus é. E quem Deus é conforme ele se revela na sua palavra. Não é quem ele é, quem eu acho que Deus é, né? Quem eu penso que Deus é, quem eu imagino, quem eu gostaria que Deus fosse, mas quem ele é. Então, veja o que Deus está dizendo aqui. Deus é tão de um jeito. Você pode dizer assim, pensar, né, João, que Deus é muito exigente. Ele diz, eu não vou ter por inocente o que tomar meu nome em vão. E pronto. Não é muito forte, né? É forte. Mas ele disse que é assim, quem não tomar meu nome da forma correta, eu não tenho por inocente. Quem usar meu nome de forma vã, e nós vamos ver de que maneiras nesse estudo de hoje, porque nós vamos ver o que é exigido nesse mandamento. Ele diz, eu não tenho por inocente. Vai ser culpado. Então a razão anexa é, eu não terei por inocente aquele que tomar o meu nome em vão. Então, irmãos, a profundidade dos mandamentos ela é bem maior do que aparentemente a leitura nos leva a entender, porque a lei de Deus é perfeita. Ela traz em si tudo o que é necessário, a lei de Deus, para o homem se relacionar adequadamente com Deus e com o seu próximo. Quando isso não se dá conforme o padrão de Deus, há desvios, há problemas, há consequências terríveis. Por isso a gente sempre diz, irmãos, as consequências que tem no mundo, elas são devidas ao abandono de Deus, à sua lei. Então você vê determinados problemas, pode analisar e você vai ver, e olhe para a lei de Deus, e aí você precisa conhecer a lei de Deus, você vai ver onde está a raiz do problema. Vai estar em alguma transgressão de algum dos mandamentos, ou várias transgressões dos mandamentos. Essa é a resposta. Basta você olhar. Agora, por isso que a gente tem que conhecer a lei de Deus. Você olha aí, por que isso aqui está acontecendo? Por que esse mal está? Por que isso? Aí você olhe. É abandono da lei de Deus. É desprezo da lei de Deus. Ou então está fazendo aquilo que Deus quer de forma parcial, que é muito comum acontecer. Como eu disse, quando a gente vê a implicação, muitas vezes aí você passa um pouco por cima, né? Porque é difícil, é duro. É assim desde o início da humanidade. Adão e Eva não enfrentaram, não foram sinceros ao enfrentar os seus erros. Deus disse, o que é que vocês estão aí escondidos, né? E o que foi que aconteceu? Por quê? Eles não disseram, nós transgredimos a tua lei, meu Deus. Me perdoe, foi assim que eles disseram. Me perdoe, transgredimos a tua lei. O Senhor disse que não era para fazer, nós fizemos, olha. Foi assim? Não foi. Não, olha, é o seguinte, é a serpente, é a mulher. Então, é difícil, mas nós precisamos encarar. E hoje nós temos a vontade de Deus, toda a vontade de Deus revelada. Esses mandamentos e seus princípios estão em toda a Bíblia, em todos os livros, além de Êxodo e Deuteronômio. Eles estão lá. E eles vão explicar a razão.
motivo dos problemas. Então as pessoas ficam, eu quero saber a vontade de Deus. Está aqui. Ah, eu não sei porque está acontecendo. Vá lá. Falhamos em alguma coisa. Pecamos, transgredimos e estamos pagando. Estamos sofrendo as consequências. É isso. O mundo está sofrendo as consequências, nós sofremos a consequência. Por isso que Paulo diz a Timóteo, toda a escritura, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e tem o objetivo de tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E Paulo aqui está se referindo ao Antigo e ao Novo Testamento. Toda a escritura. Né? Toda a escritura. Nem Cristo, irmão, nem os apóstolos anularam a vigência dos mandamentos. O que Cristo fez trazer foi aprofundar. O que Cristo fez foi trazer a espiritualidade da lei. Sim, a lei não é só um mandamento seco para ser cumprido de forma legal. Há uma espiritualidade. Há uma razão nos mandamentos que vão além do mero cumprimento externo. Há algo profundo, interior. Cristo mostrou isso no Sermão da Montanha e em muitas outras oportunidades. E Paulo abordou com muita clareza a necessidade da lei, inclusive nos nossos dias, lá no capítulo 7 de Romanos. Vamos lá, vamos abrir. Romanos 7. A partir do versículo 7. O versículo 12 diz, quem é que pode ler, irmãos? Pronto. Ele está dizendo que a lei se mantém. Está dizendo, Gisele, que a lei se mantém. Está dizendo, né? A lei, se a lei é santa e o mandamento é santo, então a lei está em voga, não está não? A lei é meramente, veja, irmãos, a lei é meramente cerimonial? Vamos lá. Paulo diz que não aqui. Confirmamos. Zaqueu aí, o versículo 14 de Romanos 7. A gente já pensou na lei dessa perspectiva, né? Espiritual. Paulo estava querendo mostrar isso para os romanos, né? Para os judeus. Nós lemos agora há pouco, né? No capítulo 4 de Romanos. Que leitura! Que leitura! Mas a lei é espiritual, continue. Então a lei é espiritual, nós vivemos no espírito. Então a lei é espiritual. A lei está em vigor. E essa lei nos dá uma ordem expressa. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. E o que então esse mandamento nos exige? O que será? O que é que ele quer dizer com isso? Vamos fazer um exercício? O que é que quer dizer não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão? O que é que você acha? Ramon de santidade não falar. Aline, diga aí. Você está com vontade de falar, eu sei. Estou vendo daqui essa expressão, assim, aquele desejo de participar. Só não levantou a mão para não chamar a atenção de Ana. Não dá uma antecipada. Somente quem honra a Deus, o nome de Deus verdadeiramente, são os vivos. Daí, irmão, isso assim, como eu disse, parece muito forte, mas a gente precisa entender que quando não se está unido a Cristo, você não tem como fazer a vontade de Deus na sua totalidade. Você faz, mas não na sua totalidade. Você não glorifica a Deus. Olha, veja, você entende? Mesmo quando, está na mesma linha que Zaqueu está falando, mesmo quando você cumpre o mandamento da forma que é para cumprir. Por exemplo, uma pessoa que não é um cristão, mas ele toma atitudes que honram seu pai e sua mãe. Porque tem muita gente que faz isso, tem ou não tem? Tem. Ele ainda não agrada a Deus totalmente. Por quê?
porque aquela sua atitude não provém de um coração que o seu desejo é glorificar a Deus. Veja, Paulo diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando eu faço alguma coisa que não é totalmente para ele, eu não dou a glória devida ao seu nome. Só agrada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você só vai agradar a Deus quando você realizar as coisas por fé. Por fé, crendo na palavra. É fazendo as coisas com o intuito e o desejo adequado. Isso agrada a Deus. Eu disse, mas rapaz, como é que você vai conseguir fazer isso? Sempre isso vai e deve nos levar para Cristo. Aí você corre para a justiça de Cristo. Vá em casa, terminar aqui, veja lá 2 de Pedro 1, versículos 1 e 2, que com a graça de Deus a gente vai terminar a exposição desses dois primeiros versículos hoje de noite, e você vai ver justiça. Fé, justiça. Nós não lemos aqui? O 4? A justiça que é imputada. A Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, a lei de Deus vai levando a gente para um lado, empurrando a gente na parede, para a gente entender que Deus é perfeito e nada mais o agrada senão a perfeição. Consequentemente, a lei, quando é pregada, e Paulo diz isso em Romanos, ela mata, porque ela requer perfeição, mas ao mesmo tempo ela mostra a necessidade. Você vai dizer, e agora? Como o pessoal disse quando escutou a pregação, que faremos? A pregação da lei é para você dizer, e agora? Que faremos? Porque não tem escapatória, eu estou preso, eu estou na parede. Eu estou na parede. Eu não tenho para onde ir agora. Aí eis que vem Cristo. Antes da boa notícia, é preciso dizer uma notícia. Entendeu? Então, você vai dizer, olha, você não vai conseguir agradar a Deus, não. Você não vai conseguir. Como é? Você não vai. Ah, eu estou honrando meu pai, eu estou vivendo aqui, ó. Eu deixei as coisas. Está certo. E você não está errado, não. Você está certo. Mas você não vai agradar a Deus. Você tem que entender que você não consegue agradar a Deus. Oh, eu não pronuncio, né, palavras torpes. Não é comum. Não me vem. Você não tem. Eu não fico pronunciando palavrões assim, não vendo, dizendo coisa errada com o outro, não sei o que. Mas você não vai, mesmo assim, você não vai conseguir honrar o nome de Deus adequadamente. Oh, eu não tomo o nome de Deus de forma desrespeitosa. Eu não brinco com o nome de Deus. Está certo. Mas você não vai conseguir. Como assim não vou? Porque você precisa de Cristo. Mesmo por isso, irmãos, mesmo quando nós fazemos a vontade de Deus, nossas obras são recebidas, mas elas são recebidas por meio de Cristo. Sem Cristo é nada. Por isso que Pedro, voltando a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, Pedro exalta Cristo. Numa saudação, é Cristo, tempo Cristo, Cristo, Cristo. Então não tem como. Ou é por meio de Cristo, ou não é nada, porque é um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, nem conhece o Filho senão, né? Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Você só vai conhecer a Deus, você só vai agradar a Deus, você só vai honrar a Deus por meio de Cristo, da sua revelação e da sua justiça. Você precisa de tudo dele. Você precisa de tudo dele. Ou é por meio dele, ou não é nada. Ou é 100% por Cristo, ou não é nada. Ou é totalmente pela graça, ou é totalmente pela fé, ou é totalmente por Cristo, ou é somente para dar glória a Deus, ou
nada. Isso, a questão é essa. É isso que os mandamentos mostram. Que nós estamos tratando com Deus perfeito. Nós estamos com Deus perfeito. Né? Ou fazemos por meio de Cristo ou nada. Ou fazemos conforme Deus quer ou Ele não aceita. É a consequência. Entendeu? Por isso que é forte. Quais são as exigências desse mandamento? Quais são as exigências desse mandamento? No terceiro mandamento exige que o nome de Deus, veja, preste bem atenção, o nome de Deus, os seus títulos, os seus atributos, as ordenanças, a palavra, a oração, os juramentos, votos, suas obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido, sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma afirmação santa de fé e um comportamento conveniente. Isso é uma afirmação santa de fé, que você tem que fazer por fé. E quem tem fé? É só quem recebe. Para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e do próximo. Como eu disse, muitos fazem para o bem do próximo, para o seu bem, mas tem que ser para a glória de Deus. Se for, não serve. Não serve em que sentido? Não é recebido por Deus. Serve para as pessoas. Eu não estou dizendo que não serve. Estou dizendo, agora está ensinando que se ou você faz o bem pela fé ou não serve. Serve para os outros. Mas nós estamos tratando que qual é o fim principal do homem? Qual é o objetivo principal do homem? Tudo que ele faz deve ser o quê? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Isso é que as pessoas não entendem, o mundo não entende. Se eu estou fazendo bem, então está bem. Deus vai levar isso em conta, não é? Sim, é bom e deve ser feito, nós devemos estimular. E a pessoa dizer, está certo, mas não vai glorificar a Deus. Então, veja, Deus aqui no seu nome é bem mais do que você não só brincar com o nome de Deus, entendeu? Eu vou repetir, ó. No terceiro mandamento, exige que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, os juramentos, obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido, sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma afirmação santa de fé e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. A questão, irmãos, é que a palavra de Deus, o nome de Deus, traz consigo uma autorrevelação. Fala quem Deus é. No hebraico, o nome é quase sempre usado com o sentido do caráter de a quem está se referindo. Eu lembro que os nomes bíblicos todos têm um significado. E isso foram trocados os nomes deles. Para se adequar ao quê? A nova concepção, né, do reino que eles estavam vivendo. Só que trocaram o nome deles, mas interiormente ele não troca. Eles já foram selados, eles ganharam um novo nome. Né? Apocalipse diz isso. Está lá. Deus trocando o nome. Você chama Abraão, mas depois vai chamar Abraão. Jacó, não, agora vai ser Israel. E às vezes Deus troca, né? Por quê? Porque é o significado. Então, o nome de Deus traz a identificação de quem Ele é. A gente canta o Salmo 8, versículo 1, diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Os céus proclamam a glória de Deus. Então, o teu nome é magnífico. Então, o nome de Deus traz esses atributos, traz as características. Tanto é, irmãos, que para garantir a realização do seu propósito, Deus jura pelo seu
nome. Jeremias 44, 26 diz: portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós todos, todo Judá, que habitais na terra do Egito, eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor. Então, o nome de Deus traz consigo seu caráter, sua perfeição. Então, significa dizer que conhece o nome de Deus é a mesma coisa que dizer que conhece o caráter de Deus, não é só pronunciar o seu nome. Na oração de consagração do templo, Salomão traz este entendimento. Ele diz: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. 1 de Reis 8, 43. Veja o que afirma o salmista, e a gente canta. No Salmo 91, 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ou seja, conhecer o nome de Deus é dizer que conhece a Deus. Por isso, irmãos, que o nome de Deus traz consigo todas as formas de autorrevelação de Deus. Isaías disse: o seu nome será Emanuel, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Traz tudo isso. Então, está vendo? Quando a gente pronuncia o nome de Deus, a gente está trazendo toda essa carga. Por isso que Deus disse: quando falar no meu nome, considere isso. Eu não terei por inocente. Como alguém que não teme a Deus vai honrar o nome de Deus quando pronuncia o nome de Deus? Porque ele não traz, quando ele não diz Deus, ele não está levando isso em consideração. Ele não compreende. Por isso que com muita facilidade sai da boca dele a palavra Deus. Que não sabe o peso que está ali, não, naquela palavra. A importância, o que está por trás daquilo ali. Todos os atributos de Deus. Por isso, irmãos, que a forma de conhecer a Deus, na sua totalidade, da sua inteireza, é por meio da sua palavra. Na sua palavra, ele se revela completamente. Ele diz quem ele é. Mas tem, evidentemente, a natureza também revela que existe um Deus. Por isso que os homens são indesculpáveis, porque não existe Deus. Então, rapaz, nem que você não tivesse o sentido da visão, você ia saber que existe um Deus. O raciocínio, a mente, qualquer coisa que Deus criou, do mínimo, da coisa mais simples, até as mais complexas, elas revelam que alguém inteligente, capaz, fez aquilo ali. Aquilo não surgiu do nada, aquilo não veio. Além disso, tem propósitos. É louco, é loucura. Quem diz o contrário? Então, quando eu digo o nome de Deus, eu trago tudo isso, né? Eu trago a sabedoria de Deus junto com ela. O Deus que criou todas as coisas. O universo. Um sábio Deus. Um Deus que eu não consigo mensurar, porque não dá. Não dá para a gente entender isso. Eu estava vendo com os meninos, a gente lendo Gênesis. E não dá para... Aí ele disse assim, mas o pessoal fala muito que o universo, a gente estava vendo, o universo é tão grande, tão grande. Quanto mais ou menos bilhões de galáxias se supõe, né? Veja, eu estou falando de bilhões de galáxias. Eu estou falando de bilhões de estrelas, não.
Veja, eu não estou falando de bilhões de estrelas, aqui já é. Eu estou falando de galáxias. As galáxias contêm estrelas e planetas. E Deus fez isso para quê, irmãos? Para você olhar e glorificar. Que Deus é esse? E eu não tenho dúvida não, ele pegou e botou num planetazinho desse aqui, só fez gente aqui dentro. Eu acredito, Deus só fez gente aqui dentro. Sabe para quê? Para calar o homem. Para calar a boca do homem. Para o homem ficar procurando seres em outros planetas, em vez de estar procurando conhecer a Deus. Gastando tempo em conhecer o seu Deus, o Deus que criou todas essas coisas. E mais indesculpáveis ficam porque não glorificam o nome de Deus. Na verdade, eles querem tirar o nome de Deus. Eles não querem nem falar de Deus. Eu já percebi, irmãos, assisti umas palestras, é porque eu não anotei, mas eu percebi que sempre a história ela é datada com um referencial. A história tem um referencial. Antes de Cristo e depois de Cristo. Mas hoje já se procura tirar essa referência. Inventar outra coisa para tirar o nome de Cristo. As pessoas odeiam a Deus, reprovadores de Deus. Então tem a revelação natural na natureza. Ela anuncia que Deus existe e nos dá um vislumbre de alguns de seus atributos, mas sua revelação especial, seu modo de agir, como agradá-lo, como cultuá-lo, seu zelo, o que ele gosta, o que ele odeia e abomina, está na palavra. E tudo isso está dentro do seu nome, digamos assim. Seu nome traz isso tudo. É tão significativo o nome de Deus que na oração modelo, na oração do nosso Senhor, ele diz: santificado seja o teu nome. Mas isso está lá no fim da oração, não. Está no começo, né? Pai nosso, está nos céus, santificado seja o teu nome. Logo no início. No comecinho da oração. Está vendo, irmãos? Olha. Cristo disse isso no Evangelho, não foi, Aline? Não foi, irmanita? Disse isso no Evangelho. O Evangelho está só confirmando o que o terceiro mandamento está dizendo. O nome de Deus é precioso. Não tome o nome de Deus em vão, porque o nome de Deus é precioso. É para dizer o nome de Deus, é para glorificar o nome de Deus, inclusive os ímpios, Todo ser que respira, glorifica o Senhor. Mas você vai dizer, mas você só vai fazer isso na sua inteireza. Você só vai fazer isso na totalidade quando nascer de novo. Por isso, a necessidade primária do ser humano é nascer de novo. É a necessidade primária. Então, isso nos leva a perceber o quanto Deus considera o seu nome. E nós precisamos ter uma atitude reverente para com esse nome. Ter o nome de Deus em alta conta, com respeito, santo temor, uma atitude de adoração. Quando pronunciarmos o nome de Deus e também os seus atributos, suas características. Devemos ter em mente sua grandeza, sua majestade, sua eternidade. Irmãos, para Deus não é concebível que seu nome seja pronunciado sem a reverência necessária. Tanto falado como escrito. Por isso que lá em Colossenses 3,17, Paulo diz: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus, Pai. Tudo que a gente fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor. Isso que eu disse, o peso dos mandamentos é muito forte.
Significa dizer que o nome de Deus tem que estar sempre presente na nossa mente. Isso tem implicações para a nossa vida. Mas é a nossa vida diária. Não é só a nossa vida de adoração. Quando eu venho para a igreja e tal, olha, o nome de Deus. Não. Porque como a gente professa ser cristão, a gente carrega conosco a responsabilidade do nome de Cristo. E estamos vendo o peso desse nome. Então é preciso ter uma profissão de fé verdadeira, uma caminhada consistente, piedosa. Porque o maior alvo das nossas vidas é glorificar a Deus. E isso passa necessariamente pelo honrar o seu santo nome. Daí Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então é forte. Muito forte. Mas é assim mesmo que a gente tem que encarar a Escritura como ela é, o mandamento como ele é. E aí, diante das nossas imperfeições, vamos pedir graça a Deus, misericórdia, correr. Estamos na parede. Lembro aquilo que nós estudamos recentemente na primeira carta de Pedro. No capítulo 2, versículos 11 e 12, diz assim, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por isso, irmãos, já caminhando para concluir, que apenas os verdadeiros cristãos, respondendo, né, aquela pergunta que foi feita no início, conseguem reverenciar o nome de Deus adequadamente. Porque para honrar o nome de Deus é preciso conhecê-lo. Conhecê-lo. Os cristãos podem pronunciar seu santo nome considerando todos os seus atributos e não apenas falando de maneira abstrata ou vaga. Porque o cristão tem experiência com ele. Porque sentem nas suas vidas o pecado e sabem que Deus é santo, santo e santo. Sabe quem é. O cristão sabe quem ele é. O cristão sabe quem Deus é, porque Deus se revelou para ele. E se revela, porque nosso conhecimento é imperfeito. Só os cristãos podem honrar adequadamente o nome de Deus, porque eles tremem diante de Deus. Enquanto os demais não têm noção do peso desse nome. Quando pronunciam, quando leem. Porque ele não tem como considerar os seus atributos, sua justiça, sua onisciência, sua onipotência, sua onipresença, sua ira. Santa ira, santa justiça, santa disciplina. Honrar e reverenciar o nome de Deus vai muito além de estar falando o nome de Deus o tempo todo, a toda hora, sem filtros. Também é muito mais do que não ter o hábito de murmurar, praguejar, ou não falar linguagem obscena, que é chamado os palavrões. Eu assisti recentemente um vídeo e a pessoa que estava fazendo um vídeo lá disse assim, olha, às vezes quando eu viajo eu me estresso muito, mas eu fiz um acordo com a minha esposa que toda vez que eu disser alguma palavra, assim, um palavrão, eu vou dar R$2 para ela, para ver. Aí ele só é uma viagem de ida e de volta. Ele foi na vinda e disse, olha, até agora eu só estou devendo uns R$12. Quando chegou de volta, ela disse, minha esposa me cobrou uns R$50, mas eu acho que ela está exagerando. Muito mais do que isso, do que se segurar para não dizer palavras inadequadas. Evidentemente, irmãos, que a gente tem alguns costumes que eles precisam ser observados frente a este mandamento.
que, às vezes, aparentemente, é linguagem de crente, mas quebra o mandamento. Por exemplo, os irmãos sabem assim, algum exemplo assim, de uma palavra que às vezes está muito presente no linguajar dos crentes, aí você pensa que é porque é crente, é para estar dizendo o tempo todo, mas na verdade você está quebrando o mandamento. Os irmãos têm algum exemplo? Não. Pronto, isso é um bom exemplo. Aí, às vezes a pessoa diz, misericórdia, misericórdia. Isso é uma linguagem de crente, pastor. Irmão, considere o peso da palavra e o que ela representa. Deus está ali. O que você está falando de misericórdia é a misericórdia de Deus. Então é uma aplicação, né, no dia a dia. Mas não é melhor dizer Jesus do que dizer outra coisa, pastor? Não, é melhor honrar o nome de Deus. Não tomar o nome de Deus de forma vã, porque qualquer coisa você está botando o nome de Deus, qualquer espanto você agora vai estar usando essa expressão. O abençoado, ele traz consigo Deus e a sua bênção, a sua misericórdia, o seu favor. E eu pergunto, todos aqueles a quem se referiu eram realmente abençoados? Tem uma pessoa na cidade onde nós moramos que ficou conhecido também, muito conhecido, que era Jesus te ama. Então todo mundo que ele normalmente encontrava, então ele ficou conhecido na cidade como Jesus te ama. Parece ser uma coisa bonita, né? Agora vá dizer isso para os crentes nos dias de hoje. Mas é um nome, irmão. Veja, os irmãos estão entendendo que não é legalismo isso aqui não, irmãos. É Deus, é Deus. É o nome dele. Não é para ser usado assim não, de todo jeito não. De qualquer maneira. Entendeu? Não, é um mandamento. Não é querendo ser, é um mandamento. Os irmãos sabem como os judeus prezavam o nome Yahvé, né? Conta-se que quando os copistas, quando iam escrever, eles tinham até uma caneta especial, que eles, quando escrevia, quando chegava para escrever Yahvé, eles trocavam, porque até o nome não pode ser escrito de forma comum. Estou dizendo que a gente vai fazer isso, eu estou querendo só mostrar para os irmãos que há um princípio que, por não se atentar para os estudos da lei de Deus, você quebra o mandamento com facilidade. Carregar cada um, irmãos. Então, nós estamos vendo, para finalizar aqui, para honrar o nome de Deus em seu sentido real, é preciso ter nascido de novo. É condição sine qua non ter nascido de novo. É preciso estar em união com Cristo, que é o próprio Deus, para você poder honrar adequadamente o nome deles. Veja uma coisa aqui, eu vou finalizar com esse versículo. Olha, cada um carrega o nome do seu Deus e representa o seu Deus. Cada um carrega o nome do seu Deus e representa o seu Deus. É isso que Miqueias disse. Vamos finalizar. Abra aí sua Bíblia, Miqueias 4:5. Vou enfatizar aqui. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Hein? Josué. Né? Josué. Cada um, irmãos, anda em nome do seu Deus. Então, para poder honrar o nome de Deus verdadeiramente, você tem que nascer de novo. Para poder você dizer, eu ando em nome do Senhor. Que carreguemos, irmãos, e andemos honrando o nome do nosso Deus. Amém. Amém.